Boa noite a todas e a todos. É com prazer que a gente começa a nossa nona palestra desse projeto tão legal, que foi o ciclo de palestras oferecido pela CESAM, que é a Companhia Espírito Santense de Saneamento. Uma honra estar aqui com o professor Ricardo France, que é o nosso mestre daqui do Espírito Santo, especialista em reuso de água e N outras especialidades, assim, que tem um currículo gigante. Eu vou pedir depois que ele se apresente, mas eu acredito que a maioria aqui já conhece o professor Ricardo. O ciclo de palestra chama Desafios do Saneamento, transformando água em conhecimento para o futuro sustentável. É uma ação da Companhia Espírito Santo de Saneamento, direcionada para alunos de nível superior, visando proporcionar conhecimento aprofundado sobre diversos temas, desde aspectos técnicos até os aspectos socioambientais, com o intuito de promover e conscientizar o engajamento e o desenvolvimento de habilidades críticas e propositivas nos participantes para enfrentar os desafios e contribuir para a melhoria das condições de saneamento em suas comunidades e futuras práticas profissionais. Essa é a nossa nona palestra. Eu chamo a atenção para a palestra de amanhã. Por favor, se inscrevam, compareçam, que é o Plano de Emergência e Contingências de Combate a Inundações, com o engenheiro Márcio Costa Alberto. Vai ser uma palestra bem legal, um tema bem pertinente, né, com a situação que nós enfrentamos por agora. Essas palestras, eu estou estudando a possibilidade de disponibilizar depois para vocês, mas ainda não está garantido. Então, fiquem aqui, por favor, assistam. Eu preciso que vocês coloquem aqui no chat o nome de vocês para certificação. E, se possível, coloque um link também de instituição, o link do LinkedIn. Vamos fazer essa troca. Os certificados serão enviados todos juntos, sexta-feira, tá? Vocês vão receber um link. Esse link vai ter já uma página de certificados para você fazer o download. Aí o que acontece? Perdi o certificado, o que eu faço? Não tem problema, o link tá aí. Fica no. Perdi o link. Você vai no site da ABS, em cima, assim, olha, no rodapé do site já tem lá certificados. Você entra e procura pelo nome ou do evento, ou do curso, ou da palestra que você assistiu. Vai estar disponível para vocês ad eterno. E aí fica mais fácil, né? Porque é muito comum a gente acabar perdendo certificado, enfim, tá? Fica fácil. E vocês vão receber o link para download também. Professor, muito obrigada. Hoje o tema da aula é água para reuso, um tema importantíssimo e nada melhor que o professor Ricardo France para falar desse tema aqui com a gente. Fica à vontade, professor. Ok, Gabi, obrigado. Boa noite a todos os colegas. É um prazer rever amigos aqui de outros cursos, outras lives, consultorias, um monte de coisa bacana assim, em termos de experiência profissional. Então, eu quero saudar a ABS, Seção Espírito Santo. Faço isso em nome de toda a diretoria, a Gabriele, que está sempre à frente aqui desses eventos. Agradecer à CESAM pela importante iniciativa e reforçar um abraço a todos aqui. Vai ser um prazer passar esses minutos aqui com vocês. Bom, meu tema é água para reuso e eu começaria dizendo que vai faltar água. Isso já está previsto. Esse aqui foi um estudo feito já há alguns anos, 2014, em que esse projeto Interáguas, né, do governo federal, ele avaliou a criticidade da disponibilidade hídrica no Brasil. E a gente vê aqui, região Nordeste, já sabemos bastante, o norte do Espírito Santo, onde nós estamos aqui agora, a região São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, uma situação bem complicada, e o meu estado, o Rio Grande do Sul, que tem aqui, inclusive a minha cidade é bem pequenininha aqui, o Rosário, onde tem um processo, inclusive, de desertificação. Mas as mudanças climáticas apontam para um cenário complicado, em que a gente percebe que haverá eventos extremos, né, de chuvas intensas, como a gente viu agora no Rio Grande do Sul, e períodos prolongados de seca. Ainda que a média se mantenha na região sudeste, o desvio padrão vai aumentar. Então,
Com a população crescendo, com o desenvolvimento da nossa economia, haverá um aumento significativo da demanda por água e o reuso acaba entrando na pauta aí de todo o país. Aqui alguns empreendimentos, nessa época do Interáguas, estavam em avaliação, alguns já estão virando a realidade, como esse empreendimento aqui para reuso industrial na cidade de Vitória, na verdade, na cidade de Serra, na região metropolitana de Vitória, que já foi licitado e a estação está em construção. Não temos muitos empreendimentos, e todos esses recenseados aqui, eles são empreendimentos de reuso centralizado, que basicamente é o seguinte: aqui a gente tem a vista aérea de um bairro, aqui de Vitória. Desculpa, gente, eu estou com uma sinusite, eu vou tossir o tempo todo, eu peço desculpas. Aqui a gente tem em amarelo a rede de esgoto do bairro. Essa rede coleta o esgoto, leva para uma elevatória que alimenta uma estação de tratamento. Imaginando que essa estação seja capaz de tratar esse esgoto num nível muito bom, compatível com o reuso nessas edificações, para que o reuso fosse possível na escala da edificação, a gente precisaria de uma rede dupla, ou seja, pegar água de reuso que foi produzida nessa estação de tratamento de esgoto e que aí passa a ser chamada como estação produtora de água de reuso. Essa água volta para uma rede pressurizada para alimentar as edificações. Bom, isso a gente sabe que é muito caro. Quando a gente vai para estudos de viabilidade econômica, é muito complicado. E a gente não pode esquecer que as edificações no Brasil não têm um sistema hidrossanitário, em geral, que permitam a utilização de água não potável. Geralmente, o hidrossanitário das edificações recebe água potável e produz esgoto. Então, é muito complicado a gente receber uma água não potável para fins não potáveis, porque os sistemas prediais não estão prontos para isso. Algumas regrinhas para o reuso, né? A despeito da escala predial ser muito pouco viável no Brasil, todas as escalas devem ser exploradas. E aí a escala macro são aqueles empreendimentos que eu mostrei, de grandes estações de tratamento, produção de água de reuso, mas também na pequena escala. Se você mora numa casa e for possível fazer uma estaçãozinha produtora de água de reuso, em muitas situações isso é viável técnica e economicamente. Segunda regra, a qualidade da água de reuso depende do uso. Isso quer dizer o seguinte: se você vai utilizar a água de reuso para beber, o padrão da qualidade de água de reuso tem que ser potável. Agora, se você for usar água de reuso para desentupir tubulação de esgoto, longe do padrão potável essa água será. Então, basta remover sólidos grosseiros, o que possa interferir no equipamento, mas a água vai ter uma qualidade compatível com esse tipo de uso. Terceira regra, o usuário é quem manda. Então, se a população rechaçar a água de reuso, o empreendimento não será sustentável. Isso é fato. A quarta regra é a viabilidade econômica. Então, se o empreendimento que a gente almeja construir para reuso não for viável economicamente, e isso pressupõe a gente contabilizar tudo, reposição de componentes, consumo de produtos químicos, consumo de energia, mão de obra, produção, geração de subprodutos,
tudo isso tem que ser contabilizado e, se não for viável, o empreendimento não se justifica. Finalmente, a questão da tarifa de água. Isso é bastante complicado. A gente não pode considerar que a tarifa da água de reuso ela vai cobrir somente os custos operacionais, né, do sistema. Tem que remunerar o serviço. Então, com frequência, a gente pode ter uma água de reuso com uma tarifa relativamente elevada. Falando sobre legislação. Bem, o Brasil hoje é uma terra sem lei na questão do reuso de água, quando a gente fala do nível federal. Felizmente, alguns estados já apresentaram legislações, porém, em alguns casos, a gente pode dizer felizmente, em outros casos, lamentavelmente, a legislação ela apresenta problemas. O que a gente vê hoje são grupos de pressão, de lobby, muito poderosos, que tendem a influenciar a formação de um arcabouço legal no Brasil, da prática do reuso, tentando fazer com que a qualidade da água de reuso seja extremamente restritiva. E aí eles usam de vários artifícios, né? Mas isso, do ponto de vista do interesse do país, da nossa população, não é justo, não é honesto e é contraproducente. O fato é que, quanto mais rigoroso for o padrão de qualidade, maior serão as dificuldades tecnológicas para a gente produzir essa água de reuso. Consequentemente, maior será o custo para a gente poder implantar os sistemas de reuso. E aí, cada vez menos, a nossa população vai ter acesso aos sistemas de reuso. A gente vê isso em diversas legislações, aqui eu trouxe algumas, né? A gente vê aí, ó, Campinas, água de reuso classe A, turbidez 1, a gente vai falar sobre isso, DBO 5, em muitos casos, colimetria nula. E, por outro lado, quando a gente vai para outros lugares, por exemplo, Ceará, reuso urbano, uma colimetria de 5.000 coliformes termotolerantes para cada 100 mililitros de água de reuso. Muito brando. Então, nem 8, nem 80. Existe todo vamos dizer, um trabalho no sentido de propor padrões que sejam compatíveis com a realidade brasileira, porém, esse risco existe do estabelecimento de padrões de qualidade extremamente rigorosos, o que não é bom para o país, como eu já disse. Aqui eu peço licença para homenagear o grande Adriano Van Handel, grande engenheiro. Esse slide eu até peguei de uma apresentação dele. Já falei isso para ele, inclusive. Ele coloca a coisa de uma maneira muito objetiva, né? Adriano é professor aposentado da Universidade Federal de Campina Grande. E eu diria que é o maior tratador de águas residuárias que tem no Brasil. Ele é holandês, mas o coração dele é brasileiro. Bom, a gente vê aqui, ó, se você vai produzir água de reuso para fertirrigação, agricultura, não há motivo para a gente remover esse grupo aqui de parâmetros, que é nitrogênio e fósforo. Bom, quando a gente faz a fertirrigação, a gente precisa de macronutrientes, então não há por que remover isso do esgoto. É bom que fique ali. Por outro lado, é importante a gente se preocupar com a qualidade sanitária dos produtos, com a segurança dos trabalhadores, e aí, nesse caso, é importante a gente limitar a colimetria, ovos de omintos, né? Isso aqui realmente é importante. E também a salinização do solo. Então, a gente tem que se preocupar com os parâmetros pertinentes ao uso. Por outro lado, se a gente for usar água para caldeira, aí a gente precisa se preocupar com incrustações, com corrosão, e, frequentemente, a qualidade da água de reuso para caldeiras é um padrão superior. E dificilmente a gente precisa trabalhar com isso. Observe aqui, ó,
cloretos. A gente precisa remover, e aí a gente precisa utilizar equipamentos, técnicas mais complexas nesse sentido. Bom, então, assegurar o eficiente tratamento das águas residuárias para satisfazer essas normas, esses padrões de qualidade, é o ponto central quando a gente pensa em reuso. E aí é o que diz aqui os australianos, eles sabem muito bem disso. A Austrália tem um grande deserto e a gotinha de água, cada gotinha de água para eles é importante. E aí, há muito tempo, eles trabalham com essa lógica de que a qualidade da água importa e não o seu nível de tratamento. Isso quer dizer o seguinte, você pode ter uma água com a qualidade não tão exigente se o uso não for exigente. Ponto final. Não podemos transigir com relação à saúde coletiva, então a água não pode ameaçar a saúde humana, nem animais, se no caso for a dessedentação, por exemplo, de animais, e a gente precisa conquistar a aceitação pública. Isso é muito importante. Aqui é um trabalho que a gente fez na UFES, e eu faço questão de enfatizar esse parâmetro turbidez, porque, no meu modo de ver, tem muita gente preocupada com o parâmetro coliformes, termotolerantes, mas eu entendo que a turbidez é o parâmetro que causa maiores problemas do ponto de vista tecnológico quando a gente pensa numa estação produtora de água de reuso. E por que ela é muito importante? Bom, porque tem um grupo de pressão que vem propondo que, na maioria dos casos, a legislação tem que ter uma turbidez menor do que 2 NTU. Tá? Isso é um padrão, no meu modo de ver, extremamente rigoroso. Ele não se justifica sob vários aspectos. O importante é que o usuário ele não perceba uma diferença notável entre a água de reuso e a água que normalmente ele utiliza, se o sistema for capaz de utilizar somente água potável, por exemplo, para descarga sanitária. Em outras palavras, do ponto de vista organoléptico, a água de reuso tem que ser muito parecida com a água potável para que o usuário não se sinta ameaçado ou desconfortável. E aí, algumas verdades, algumas mentiras e algumas afirmações que não se sustentam, elas são relativas. Né? Então, bom, primeiro, a turbidez é o primeiro parâmetro do ponto de vista organoléptico. Se você olha, por exemplo, no selo hídrico de uma bacia sanitária e vê aquilo turvo, de cara você já vai desconfiar daquela água que está ali. Provavelmente vai tentar dar uma segunda descarga. Segundo, a turbidez maior do que 2, ela provoca rejeição. Mentira. Eu vou mostrar na sequência. Terceiro, a turbidez tem relação direta com a concentração de patógenos na água residuária. Não é verdade. Alguém pode dizer o seguinte, bom, mas ela influencia na desinfecção. Isso é fato. Mas é possível você ter uma água residuária com alta turbidez e praticamente nenhum patógeno. É possível, embora não seja muito comum. Porém, essa distinção é importante de ser feita, porque, em alguns casos, a gente vai ter uma água muito turva e a gente pode ter uma concentração muito baixinha de coliformes termotolerantes. Exemplo, o efluente de uma lagoa de estabilização, que foi projetada para isso, uma lagoa de polimento, ou uma lagoa de maturação, ela tem uma quantidade enorme de algas que provocam turbidez, porém, a colimetria é bem baixinha. Terceiro, a turbidez influencia na desinfecção. Em muitos casos, sim. Então, se tiver alta turbidez, a ultravioleta, desinfecção UV vai funcionar mal. Verdade.
Se os sólidos forem orgânicos, a cloração vai ter problema, verdade. Porém, se for uma lagoa de estabilização, ou uma lagoa de maturação, perdão, a gente vai ter muita alga, porém a desinfecção vai ser muito boa. Esse foi o trabalho que nós fizemos sobre a turbidez. E aí a gente avaliou a importância desse parâmetro na percepção e na aceitação por alguns usuários. E isso foi o mestrado da Graciele, está ela aí na foto, e a gente foi numa ETAC, que é uma estação de tratamento de água cinza, predial, e é um sistema que tem aqui uma peneira, um reator anaeróbio, um filtro biológico aerado, submerso, um decantador secundário. Isso aqui remove o grosso do sólido suspenso, da matéria orgânica, depois uma filtração terciária e uma desinfecção nessa seta verde aqui para produzir água de reuso. Nós pegamos a água cinza bruta após a peneira e também a água de reuso já tratada, né, antes do uso, para estudar a influência da turbidez na percepção. O que nós fizemos? Bom, primeiro a CETAC, ela existe, ela funciona num edifício aí que tem 31 apartamentos. O sistema eu já mostrei como ele é composto, né? Nós analisamos esses parâmetros aqui, os turbidímetros, eles foram calibrados, a turbidez, a gente misturou água destilada com água cinza ou o efluente da ETAC para chegar nos padrões que a gente queria de turbidez, e fizemos aí uma codificação das amostras, aleatoriamente, né, sob temperatura ambiente. E aí a gente utilizou tecnologias consolidadas aí para avaliar a percepção. Então, pegamos 77 voluntários, nessa faixa etária aí são estudantes, universitários, né? Selecionamos 12 adultos, com base na acuidade sensorial. A gente fez uma análise das características sensoriais, né, da aparência da água, com base em testes afetivos, e aí é o método de aceitação por escala hedônica, e discriminativos, que é um método triangular. Nós apresentamos ao júri, né, aos voluntários, águas com turbidez 2, 3, 5, 8 e 10. A escala hedônica foi a de Likert, com 9 pontos. Tem uma NBR que detalha ela muito bem e que vai do gostei muitíssimo ao desgostei muitíssimo. E fizemos um delineamento experimental aí do tipo blocos aleatórios, né, utilizando teste de Friedman, enfim. Quem tiver interesse, eu posso mandar essa dissertação aí, assim, com muito gosto. E aí, aqui o que a gente fez, e a gente tem em vermelho aqui essas setas, quando o voluntário identificou diferenças. Porém, em verde, ele não identificou. Então, de cara, a gente vê que da turbidez 1 para 3, aqui em verde, a grande maioria das pessoas não identificou diferença. Porém, de 1 para 5, sim, 7, 10, mais ainda. Agora, de 3 para 5, a maioria não identificou, de 3 para 7 também não. Só foi identificar de 3 para 10. E de 5 para 7 e 5 para 10 não houve diferença. E isso aqui é muito importante, porque há algumas normas que propõem o seguinte: primeiro, não fixe turbidez 2, que é absurdo. Está visto aqui, de 3 para 5 não há diferença. E algumas, inclusive, propõem turbidez 5 ou turbidez 10. E aqui a gente mostra que, para os usuários entre 5 e 10, a diferença praticamente não foi notada. Tá? É óbvio que esse trabalho tem mais coisas, a gente, inclusive, nas amostras, nós medimos a colimetria,
trabalhamos, inclusive, com recrescimento bacteriano, mas aqui eu só queria enfatizar a importância da turbidez. Então, se no seu estado alguém está propondo turbidez 2, combata isso. Porque, em termos de tratamento de esgoto, os colegas que têm experiência aí sabem que a gente pode produzir uma água residuária, que aí virou água de reuso, com turbidez 2. Isso é possível. Porém, o esforço tecnológico é muito grande. Muito provavelmente, se você quiser ter uma turbidez 2 consistentemente na sua água, você vai ter que usar membranas filtrantes. E isso custa caro. O Brasil não fabrica membranas. Agora, uma turbidez 5, a gente consegue obter numa estação bem operada com filtração e areia, por exemplo, que é algo bem mais simples. Então, isso é muito importante. Por óbvio, a gente constatou que as amostras com menor turbidez têm mais aceitação, isso é fato. Porém, amostras com até 3 unidades de turbidez, elas são praticamente iguais em termos de percepção com relação à água potável. Amostras com 3 UT, elas se diferenciam, sim, de 10 UT, porém, a gente entende que a com 5T é igual a 3 UT, e não faz sentido a gente cravar normas muito mais rigorosas nesse sentido. Os usuários não vão rechaçar essa água, né? E, finalmente, a gente constata que a turbidez não se correlaciona fortemente com a presença de E. coli na água. E aí a gente vai para o tratamento. A engenharia sanitária atual, ela tem uma quantidade muito grande de processos, e a gente utiliza a estratégia de multicamadas para obter o padrão de qualidade que a gente quer. Isso aqui eu peguei do Medcalf e fui organizando esse fluxograma, mas à esquerda aqui a gente tem as etapas, né? A gente começa com pré-tratamento para remover sólidos grosseiros, primário, secundário, se quiser remover nutrientes, a gente pode adaptar o secundário e assim por diante. Temos sistemas de tratamento bem complexos, se a gente se preocupar, por exemplo, com micropoluentes, em alguns casos é importante, e as técnicas de desinfecção. A gente tem uma quantidade muito grande de processos. O problema é o seguinte: se você quer, por exemplo, produzir água de reuso para irrigar uma plantação de algodão, qual o padrão de qualidade interessante? Bom, você pode perfeitamente usar uma lagoa facultativa seguida de uma lagoa de maturação. Vai ter uma DBO aí em torno de 60, DQO em torno de 200, vai preservar nitrogênio e fósforo, e também, se você tiver a lagoa de maturação, vai ter um padrão sanitário, e aí eu falo da colimetria, ovos de omitos, muito bom. E aí é um processo baseado na natureza. A professora Daniele, ontem, na última fala, ela tocou nesse assunto. Aqui a gente tem, então, a gente vai usar uma grade, um desarenador e as lagoas combinadas aí para obter esse padrão de qualidade. Lembrando que o Brasil é um grande parque de lagoas de estabilização, a gente tem clima, em muitos casos a gente tem área, e a gente sabe tratar o esgoto utilizando esse tipo de processo. Mais recentemente, no Brasil e no mundo, por que não, vem surgindo um interesse muito grande nessa biomassa de microalgas das lagoas. Primeiro, se a gente tira as microalgas do efluente da lagoa, que geralmente é verde, assim, por conta das microalgas, a gente vai ficar com uma água com padrão de qualidade excelente, baixa turbidez, baixa cor, e vai sobrar essa biomassa, que é riquíssima em várias coisas, moléculas raras, tem muita energia química, tem nitrogênio e tem fósforo.
Esse aqui é um experimento que a gente fez aí há muito tempo, vem trabalhando com isso há muito tempo aqui na universidade. Então, a gente tem aqui, ó, em azul, esgoto bruto, isso aqui é fósforo, em vermelho, o efluente da lagoa, e em verde, após a colheita das algas, a gente chama isso de colheita, né? O que sobra nesse efluente tratado é um fósforo muito baixinho, compatível, inclusive, com o controle da eutrofização em corpos d'água lênticos. Por outro lado, se a gente quiser utilizar na descarga sanitária, aí a gente precisa de um padrão melhor. E aqui já temos uma turbidez 5. Bom, aí a gente precisa ter tecnologias de filtração. Aqui, ó, sólidos 10, DBO10, isso aqui é um padrão que a gente encontra em muitas normas fora do Brasil, e no Brasil também. Por exemplo, a NBR 16.783 se aproxima desse padrão de qualidade. Aí a gente vai ter grade, desarenação, se quiser usar uma peneira, é bastante interessante. Um sistema que pode combinar um reator de alta taxa com pós-tratamento aeróbio, filtração em areia, cloração, e aí a gente vai ter a água de reuso. Esse tipo de tecnologia, a gente vem trabalhando muito com isso no Brasil inteiro, que é a peneira, o reator anaeróbio compartimentado, é um reator anaeróbio de alta taxa, um filtro biológico aerado submerso, aqui dentro tem um meio suporte com biofilme, né? Um decantador secundário, um filtro de areia, e aqui a cloração. Aqui a gente tem água de reuso. A retrolavagem e o lodo da etapa aeróbia, isso aqui volta para o reator anaeróbio, ou pode ir para a rede de esgoto também. Como eu disse, a gente vem fazendo isso em vários lugares e em diferentes escalas, né? Então, isso aqui, por exemplo, é no Rio, aquele outro sisteminha menor em São Paulo. Essa aqui é uma estação dentro da companhia Vale, antiga Vale do Rio Doce, aqui em Tubarão, no Espírito Santo. E esse é um exemplo, só para homenagear a professora Dani, que falou aqui, obrigado. Esse é um wetland que a gente construiu na sede da Cicobi, é um banco que fica num bairro muito nobre aqui da região, e a gente aqui trata água cinza da edificação, produz água de reuso para descarga sanitária, 10 metros cúbicos por dia, são 100 funcionários ali. Esse foi o primeiro edifício que a gente fez com reuso predial, né? Tem uma ETAC aí dentro, e esse estudo aqui foi o estudo de viabilidade econômica que a construtora fez para avaliar o payback, a VPL, TIA, essas coisas, para o empreendimento. À época, eles estimaram em 8 anos e meio o payback do sistema e acharam que valia a pena. E o sistema foi construído e ele se pagou em 7 anos. Também, ainda nessa linha, a gente fez o sistema de reuso da Estação Antártica Brasileira, né? E isso foi embarcado num container e foi lá para a Estação Comandante Ferraz, na Baía do Almirantado, na Antártica, né? E toda a água de reuso vai para a descarga sanitária. É uma estação de pesquisa muito bonita, ocupada aí no pico da ocupação, geralmente em dezembro, janeiro, ficam em torno de 70 pessoas aí desenvolvendo pesquisas de interesse do nosso país. Bom, agora a gente pode ir mais além. E se a gente for falar, por exemplo, em reuso potável indireto,
Imagina que a gente pega o esgoto, trata e faz recarga de aquífero, como é feito em Israel. Bom, vamos pegar essa água, vamos infiltrar no solo e vamos coletá-la mais adiante para efeito de potabilização para distribuir para a população. Aqui passa a fazer sentido uma turbidez 2. Um padrão de qualidade bem elevado, e aí a gente pode pensar em utilizar tecnologias mais complexas, por exemplo, um reator biológico com membrana, uma osmose reversa, uma oxidação avançada, ultravioleta ou peróxido de hidrogênio. Tá? São tecnologias que permitem a gente ter um tratamento melhor e um padrão de qualidade dessa água de reuso melhor. Por que isso? Bom, avança no mundo essa consciência de que os parâmetros com os quais a gente lidou até agora, em termos de qualidade de água, não abarcam poluentes muito relevantes, e aqui eu falo especificamente dos micropoluentes, né? Lembrando que a gente lança quantidades muito grandes de micropoluentes nas nossas águas, que viram esgoto, que vão para os corpos d'água e que vão se transformar em mananciais de água para abastecimento da população. E aí a gente tem os fármacos, os defensivos agrícolas, vários micropoluentes que vêm da indústria, né? Tudo isso acaba, em muitos casos, indo para as estações de tratamento de esgoto, que não tem competência para remover alguns micropoluentes, e isso vai para as águas superficiais, que são coletadas e acabam abastecendo a população. Aqui, alguns exemplos. Deixa eu ver se eu estou tomando algum desses aqui. Talvez algum anti-inflamatório. Aqui a gente tem o princípio ativo, né? E aqui os metabólitos, que são aquelas moléculas que são excretadas, né? E que a gente acaba não... A gente toma o remédio e ele não fica no nosso corpo, ele sai pela urina, sai pelas fezes, né? Então, em alguns casos, a taxa de excreção é muito alta e isso vai para o esgoto. E aí, mais adiante, a gente vai coletar e vai tentar potabilizar isso. E a gente sabe que os sistemas de tratamento para potabilização no Brasil, em muitos casos, não são capazes de remover isso daí. Esse aqui é um estudo feito na França sobre a presença de micro-organismos multiresistentes. Então, dê uma olhada aqui em hospitais, é onde tem mais. 10 elevado a 11, 10 a 12. Agora, em efluentes urbanos, aqui em amarelo, também tem uma quantidade nada desprezível, né? E aqui os ambientes naturais. E a gente, então, está pegando tudo isso daqui e lançando aqui, e, evidentemente, nós estamos aumentando a resistência bacteriana no ambiente. Isso aí já é fato, é uma grande preocupação, porque cada vez mais surgem esses micro-organismos multiresistentes, e todo mundo estranha, mas o fato é que somos nós que estamos contribuindo para isso. Temos aqui as técnicas de tratamento. Em azul, as técnicas que removem mais de 90%. Em verde, de 70% a 90%, em amarelo, de 30% a 70%. Então, vamos pegar aqui pesticidas. Carvão ativado remove aí até 70% a 90%. O ozônio não remove. E se a gente usar ozônio mais peróxido de hidrogênio, que é um processo de oxidação avançada, isso vai bem. Metais pesados, todos os processos aqui elencados, carvão ativado, ozônio, os POAs, né, são muito ruins. Então, dependendo do que você quiser fazer, se for uma preocupação sua micropoluentes, evidentemente, você vai ter que abrir a caixa de ferramenta e gastar.
para poder atingir o padrão de qualidade almejado. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Esse aqui é Brasil, né? A gente capta a água do rio, trata numa ETA, distribui para a cidade, a rede de esgoto coleta, lança o esgoto numa ET, que vai lançar no mesmo rio. Quando a gente capta a água, ele é manancial. Quando a gente lança o esgoto, ele vira corpo receptor. Mas logo mais a jusante, tem outra cidade. E aí a gente tem, de novo, o nosso corpo receptor que vira manancial, aí fecha o ciclo de novo. Só que aqui a gente lançou uma quantidade grande de micropoluentes. E dependendo desse tipo de tratamento aqui, esses micropoluentes vão voltar para a população através do sistema de abastecimento, né? E aí eu homenageio, eu esqueci de citar, esse slide aqui é do nosso saudoso professor Ivanildo Espanhol, já se foi, mas ele foi o precursor dessa temática aqui no Brasil. Ele sempre enfatizou que o Brasil não vai poder, em algum momento, escapar do reuso potável direto, não é nem indireto. E esses fluxogramas que ele apresentava aqui, né? Mas é basicamente o seguinte: águas superficiais vão para uma ETA, vai para a distribuição na cidade, a água servida vai para o sistema de coleta, trata, lança na natureza, e aí isso daqui, se a gente quiser fazer um reuso potável indireto, parte dessa vazão pode ser coletada no sistema avançado de tratamento, vai para uma diluição, seja com água de superfície ou de subsolo, e volta para a ETA. Então, um sistema indireto. Agora, mais para frente, o que se pode conceber, e isso já existe no mundo, e não é de agora, desde a década de 50, se eu não me engano, sistemas de reuso potável direto. Cidades, por exemplo, Cape Town, lá, a capital da África do Sul, ficou sem água e se cogitou o reuso potável direto. Agora, ali pertinho, na Namíbia, tem uma estação que há muito tempo opera com essa lógica aqui. Então, água da natureza é potabilizada, distribuída, e aqui a gente tem um sistema de esgotamento de alto padrão. Ele vai a sistemas avançados de tratamento, e esse efluente ele volta para a mistura com a água da natureza, que provavelmente é uma vazão baixa. E aí a soma dessas duas vazões, da água de reuso potável direto e a água da natureza, é que mantém o sistema funcional. Óbvio que isso aí requer o emprego de uma associação de processos avançados de tratamento. Aqui só um exemplo dos processos de oxidação avançada. Tem vários, né? A título de exemplo, carvão ativado, em que a gente usa a propriedade desse material, ele tem um tunelamento aqui importante, uma superfície específica muito grande para poder absorver uma quantidade muito grande de micropoluentes. Tá? Geralmente é um material poroso de origem vegetal. E a gente aqui na UFES, a gente vem trabalhando com isso já há algum tempo. O que a gente tem feito? A gente pega aquela biomassa de lagoa de estabilização, a gente colhe as microalgas e depois carboniza essas microalgas e conseguimos produzir carvões ativados de excelente qualidade. Observem aqui que no carvão a gente, inclusive, detecta a forma das algas, uma diatomácea aí, que, mesmo carbonizada, ela manteve a sua forma original. Tá? E a capacidade de adsorção desses carvões é muito, muito boa. Também, todos sabem aí que a gente vem utilizando cada vez mais membranas, é um processo de tratamento excepcional, que começou a ser desenvolvido na década de 80, tal, por ali, né? Começou a virar engenharia mesmo, final da década de 90, e hoje é bastante utilizado, inclusive no Brasil.
O único porém é que o Brasil não fabrica essas membranas, não pelo menos numa escala para atender a demanda do país. Então, no meu modo de ver, é uma tecnologia excepcional, tem o seu lugar dentro da engenharia, na produção de água de reuso, porém, não pode ser considerada a solução padrão ouro para a produção de água de reuso no Brasil. Por tudo isso que eu falei, pelo custo, pela indisponibilidade, pela complexidade operacional, isso tem que ser utilizado nos casos onde é realmente necessário e viável. É o caso da estação espacial, temos humanos aí orbitando o nosso planeta, e lá um sistema fechado, né? Uma vez a cada 6 meses, um foguete leva água para revitalizar o sistema hídrico da estação espacial, mas durante 6 meses, aquele estoque de água ele tem que ser completamente renovado. E aí tem que utilizar tecnologia de altíssimo padrão, porque a urina, o suor do corpo, cada gotinha de água é captada e entra no circuito de reuso. Tá? E aí, nesse caso, eu li um artigo que 1 litro de água custa em torno de $14.000, que é a complexidade do sistema. Mas é o preço que a gente paga para manter seres humanos lá na órbita fora do nosso planeta, né? Então, nesse caso, obviamente, é altamente viável. E aí eu estou concluindo, só reenfatizando os pontos mais relevantes aqui do que eu procurei abordar, é que todas as escalas do reuso têm que ser exploradas. Então, as estações, os sistemas centralizados, eles são de grande interesse das empresas de saneamento, porque estações de tratamento de esgoto problemáticas, que são passíveis de multa pelos órgãos de controle ambiental, passam a ser um ativo para a empresa, na medida em que elas vão produzir água de reuso, que será vendida pela empresa para uma indústria, para o comércio, para a irrigação da agricultura. Isso é muito importante. Mas é importante lembrar que a empresa de saneamento vai lucrar com isso, porém o usuário não. O usuário ele só consegue ter lucro com o sistema de reuso se o sistema for predial, porque aí sim haverá abatimento na tarifa, na conta de água, né, da edificação, porque a água de reuso vai substituir a água potável que é hidrometrada na entrada do apartamento, ou do edifício, ou da casa. A qualidade da água depende do uso, o usuário é quem manda, a questão da viabilidade econômica já falamos, e também o valor da tarifa não é OPEX. O Brasil hoje tem essa ABNT aí, as duas, né, 16.782 e a 16.783, são NBRs, né? Porém, a grande maioria dos municípios no Brasil não regulamentou o reuso. Nós ainda temos um limbo do ponto de vista institucional, regulatório, né, da prática no Brasil. Isso torna a aprovação dos sistemas complexos, o funcionamento do reuso, na maioria dos casos, não tem fiscalização e os empreendedores se sentem inseguros. O que a gente precisa para consolidar, né, o reuso descentralizado ou centralizado? Legislação completa, melhor, que possa impulsionar a prática e minimizar os riscos. Isso é fundamental. Incentivos econômicos, que em alguns casos vêm naturalmente pela falta de água. Porém, infelizmente, o reuso ainda não é considerado como uma ferramenta de gerenciamento de recursos hídricos no país. Isso é uma pena. Mas, à medida em que a insegurança hídrica aumentar, eu não tenho dúvidas de que isso vai virar uma prática corrente da nossa engenharia. A gente precisa divulgar bastante as experiências exitosas, né, para que a população entenda que isso funciona, é bom, e disponibilizar serviços e equipamentos compatíveis com a realidade do Brasil.
tá? Então, isso é muito importante. Finalizo fazendo uma proposta a todos os colegas que estão participando aqui. Se você conhece algum vereador, prefeito, ou através de uma associação, se você puder influenciar no seu município a criação de uma lei que exija que toda nova edificação seja projetada flex, e esse é um termo que eu venho usando um edifício flex numa analogia com os veículos flex, que usam álcool e gasolina. As edificações flex, elas precisam funcionar com água potável e não potável, tá? E, para isso, é importante que o sistema hidrossanitário, as tubulações, reservatórios, sejam projetados assim, porque aí, se no momento atual o condomínio tiver medo ou não quiser implementar o reuso, o sistema pode funcionar totalmente com água potável. Mas se no futuro a situação ficar muito complicada, faltar água e houver a necessidade de usar água não potável, o sistema vai permitir. Então, a gente está plantando um futuro com maior flexibilidade nesse sentido e diminuindo a insegurança hídrica nas nossas cidades. Eu finalizo agradecendo muito a atenção de vocês, a Abis, a Gabi em especial, e devolvo a palavra para ela. Maravilha, professor, muito obrigada. Esse tema é muito legal, é um tema que a gente fala e tem que falar mais, porque parece que ainda não estamos sendo ouvidos suficientemente, né? Eu vou abrir para perguntas aqui, vou começar com as perguntas do chat primeiro, e depois a gente vai para a ordem de fala. Quem quiser falar já pode levantar a mãozinha aqui, ó, para entrar na fila e a gente organizar isso direitinho. Se eu pular alguma pergunta aqui, gente, pode falar aqui, chamar minha atenção que eu volto, tá? Pode ser que eu tenha passado direto. O Juliano colocou, seria muito bom essa apresentação ser enviada por e-mail. Vai ser, Juliano, junto com o certificado. A lista de presença é essa daqui que vocês estão escrevendo aqui no chat, tá? O Alfonso colocou, saneamento circular lastreado nos seguintes pilares, tecnologia, governo social, mercado. Esses atores devem agir em conjunto, somente assim vamos sobreviver. Sim, com certeza. Mais alguma pergunta aqui no chat ou comentário? Eu acho que eu li todas. Sim, acho que eu li todas. Vou passar, então, para a ordem de fala aqui para vocês. Primeiro, a Priscila Costa. Fica à vontade, Priscila, pode falar. Primeiro, eu queria agradecer vocês da ABS, né, por organizar esse evento e o professor pela apresentação. Eu sou bióloga, na minha área bem saneamento, mas eu trabalho numa empresa que foi feito um sistema de reuso de água de chuva e a gente utiliza ele nas descargas, né? E tem apresentado alguns problemas. A minha pergunta é em relação a esse tipo de efluente, né? As regras que a gente deve usar se baseiam nessas mesmas que usa para efluente sanitário, tem alguma outra norma específica? E também, em relação à água de reuso, eu tenho tentado incentivar os colegas lá na empresa da gente, toda vez que tem alguma coisa que vai usar bastante água, eu peço assim, por que a gente não compra água de reuso da Cesam e tudo mais? E aí acaba sempre aquela limitação, por causa dos cloretos, porque eu vou colocar essa água, por exemplo, a gente costuma fazer teste hidrostático. Quer dizer, eu tenho que colocar água sob pressão nos equipamentos para testar se eles têm vazamento ou não. Mas se tiver muito cloreto ou matéria orgânica, assim, eu não posso colocar, né? Então eu estrago o equipamento. Mas, assim, de repente, a gente tem algum efluente que atenda esse padrão. E como é que a gente faz para saber, assim, né? Como que é esse efluente, assim, na média, né? Para poder a gente ter... Eu coloquei no chat a NBR sobre água de chuva, tá? E a gente fala, isso eu acho importante enfatizar,
Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem em reuso de água de chuva, mas o termo correto é aproveitamento de água de chuva. O reuso é quando a gente já usou a água uma vez e aí vai usá-la de novo, aí vem reuso. No caso, a água de chuva, não, ela vem, ela é meteórica, ela precipita no telhado, a gente coleta e usa, né? Bom, aqui em Vitória, a água de reuso tem uma qualidade excepcional, apesar das nossas indústrias, apesar do pó preto. Quem é daqui sabe o que eu estou falando. Mas a água, nós temos 2 anos e meio de monitoramento dessa qualidade, ela é muito boa. Agora, nas cisternas, geralmente, a gente encontra uma colimetria considerável. E aí, dependendo do uso, você vai ter que desinfetar. Pela NBR, tem que desinfetar. Tá? Então, esse é um ponto importante. A segunda pergunta, você me perdoa, você pode resumir ela rápido? Mais em relação à questão dos cloretos e Não, acho que você já estava meio que respondendo aí. a água de Qualidade chuva. da água de reuso que a gente. Sim, a água de chuva é uma água com dureza baixíssima, é a melhor água para lavar roupa, inclusive, você vai gastar muito pouco sabão. Tá? Agora, se a gente estiver falando de esgoto, nas regiões praianas, que é o nosso caso, a gente, se for um sistema coletivo, a gente pode ter intrusão, né, de uma água salina no esgoto. E aí, em alguns casos, a gente pode ter uma colimetria, uma salinidade maior, cloretos maior. Já vimos bastante isso aqui, tá? Inclusive a ponto de prejudicar o tratamento biológico. Pode acontecer. Perfeito, respondido? Obrigado. Tudo certinho, Priscila? Rafael, pode ficar à vontade, Rafael Bruno. Boa noite, professor. Eu sou Rafael, aqui do SAI de Linhares. Semana passada eu assisti uma palestra do senhor lá em Baixo Guandu. Aqui a gente tem muitas estações, a gente tem um plano acho que você deve conversar com o Felipe, nosso diretor, né? A gente Sim. tem um projeto de instalar, de começar a utilização de água de reuso, assim também como de água cinza. Espero também ouvir a sua palestra sobre reuso de água cinza. E demais era só mesmo para agradecer. E sempre que eu tenho uma oportunidade, também participei de uma palestra do senhor lá em Minas Gerais, no ano passado, fez exatamente um ano, em Belo Horizonte. E é sempre um prazer ouvir o senhor. E a gente espera que agora a gente vai reinaugurar a nossa estação lá de Rio Quartel, aquela que vocês produziram. E a gente espera que tenha o senhor aqui de volta para a gente aprender um pouco mais com o senhor. Essa é a minha participação. Rafael, muito obrigado. Eu tenho que te pagar direito de imagem, você está naquela foto lá que eu mostrei lá no PowerPoint. Eu tô naquela foto, sim. Eu mostrei um slide numa apresentação lá em Baixo Guandu, o Rafael colocou aí, e aí uma parte do auditório falou, opa, tem que pagar direito de imagem, porque eles estavam no Não, slide. tá liberado, tá liberado. Obrigado. Obrigado, Tá, Rafael. Eu joia. vou Tá, indo joia. a Linhares, vai ser um prazer a gente interagir Tá, aí. joia. A gente está esperando o senhor aqui, tá? O Felipe até falou que ele tinha um compromisso É, com o senhor. isso aí. Tá bom, está esperando. Tá, joia. Obrigado. Um abraço. Daiane? Oi, boa noite, professor. Então, a minha dúvida é, primeiro, eu trabalho num porto e a gente trata a água da chuva que é contaminada dos pátios, né, de minério. Então, essa água vai para o nosso sistema e a gente faz um tratamento físico-químico. Minha primeira pergunta que o senhor respondeu aí essa água, a gente usa, fala reuso ou aproveitamento dessa água também, já que ela vem da chuva, mas ela já vem contaminada com o minério dos pátios. E a segunda pergunta a gente pode usar essa NBR, porque hoje eu me baseio eu esqueci qual é a NBR, acho que foi uma das que o senhor citou na apresentação, mas eu posso me basear nessa NBR que o senhor mandou aqui no chat para
para o parâmetro de reuso interno aqui, e a gente usa para a aspersão das pilhas de minério, mictação de via, lavar os equipamentos. Esse é o nosso reuso hoje aqui. A 15.527, eu acho, não lembro direito o número, ela é para água coletada em superfícies, né? Eu diria que ela é mais predial, e no caso de vocês aí tem o uso industrial, né? Eu recomendaria, tenho visto muito a utilização do padrão de qualidade da 16.783, tá? Que são fontes não potáveis em geral. Então, eu acho que eu recomendaria essa 16.783, acho que se aplica melhor. Tá bem, muito obrigada. Perfeito. A Daiane Porto. D'Artagnan, grande abraço. Oi, professor, tudo bem, né? Parabéns aí pela aula, né? A gente aprende bastante aí com o professor. Faço do professor as minhas palavras, que eu lamento a forma que a gente olha para o reuso, né? E a gente está distante do reuso potável. Mas, assim, eu falo... Aí tem uma coisa que eu acho que é importante, que a gente fala assim, não só obrigar a parte predial, né, a fazer o reuso, mas que nem a gente tem que tentar fazer as pessoas mudar essa ideia de que, por exemplo, que é caro, que eu não tenho o lucro, né, de comparar. O que eu estou querendo dizer? É claro que muitas vezes eu sou a favor de que o reuso vire uma obrigatoriedade, não só nas partes prediais, né, o reuso, o aproveitamento, mas também toda vez que dê para fazer. Então, às vezes, que pode ficar, como que eu falo assim para você, a gente não tem crédito de carbono, pode ficar mais caro para a indústria, às vezes, uma parte, por quê? Porque se a gente não olhar assim, querer comparar, que é muito triste a pessoa querer comparar, né, uma coisa que ela já sujou, que tem um tratamento, tem tudo atrás. Vai acontecer o que o senhor falou, mas vai acontecer muito mais rápido. Aí a gente não vai ter água. E aí, essa economia que a gente fez hoje, né, que as pessoas fazem, porque se eu fizer uma instalação assim, 1 metro cúbico, tal, amanhã ela vai pagar muito mais caro e com juros muito maior, porque você não vai ter água, né? Então, eu vejo países lá fora que o pessoal faz aquilo de cobrar, né? É que o Brasil, eu sei que o Brasil a gente tem uma realidade que a gente não tem universalização, não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando assim que as pessoas têm que dar mais valor para a água. Eu acho um absurdo, assim, o Gustavo veio falando, agente de saneamento, gente, não é mimimi. Se você toma um banho longo, se você não tem sua consciência, não pesa, quando você fica meia hora no banheiro, você me desculpa. Sabe, que se a gente não consegue fazer isso na gente, enfim, é só uma coisa que eu queria falar, porque infelizmente é isso, as pessoas falam assim, eu não vou colocar o reuso ou o aproveitamento, porque vai ficar caro. Só que você vê lá fora, né, nos países, o professor deve viajar mais, conhecer, né, na Holanda, por exemplo, tem lugares que todos os lugares se pensa assim, para que essa água? Essa água é para isso? Então, obrigatoriamente vai ser água de, né, de reuso. Água potável, né, água potável, que seja só se você for usar para um consumo que exija isso. Então, é isso, né, professor? E uma coisa dessa mentalidade no Brasil, concordo com o senhor, a gente tem sim uma vertente, né, tem a 1584 lá, não, aquela a 54, né, que o pessoal quer colocar, tudo tem que ser água de membrana, tudo não, você tem que analisar, porque daí vai ficar caro mesmo. Se quiser fazer para lavar a água do chão uma qualidade absurda, aí sim, né, professor, vai ficar. Então, eu gostei da sua aula, só para poder colocar isso daí, porque para a gente não ser um greenwash, né, eu falo também social wash, né, que é, eu gosto de água, eu tomo banho longo, isso está caro, a água é preciosa. Então, assim, não é, ela tem que realmente valer, né, o que ela significa. Desculpa. A Daiane é presidente do Instituto Água Segura, até incentivo a todos os colegas aí darem uma pesquisada lá,
e vem lutando muito, né, pela questão da segurança da água, e aí isso envolve não só questões de qualidade, mas de quantidade, né, e de alguma maneira o reuso está inserido na questão da segurança da água, que é o foco do Instituto, né, que é um instituto novo, porém vem atuando em diferentes direções, vertentes da problemática aí da segurança da água. Então, incentivo os colegas a darem uma pesquisada lá. Sim, e só colocando, professor, não só segurança, né? A gente até falou ontem, a gente agora está com o viés do PSH, né? O Plano de Segurança Hídrica, a gente saindo, por isso que a gente acaba entrando, a gente tem que estar tudo fechado, tanto reuso, só vai ter potável, se você olhar assim, e lá fora, eles chamam isso de PSA do efluente, né? Então, por isso que eu estou batendo nessa tecla. Uhum. Obrigado, Pedro, aos colegas aí que estão elogiando. Para mim, fico muito contente. Perfeito. A Leliane colocou, sempre haverá resistência, mas é cultural. Quando iniciamos a operação de esgoto em uma região, sempre há uma reclamação de custo, mas quando explicamos, tende a ser aceito. Acredito que será questão de tempo para o reuso se tornar rotina também. Sim, por favor, quanto antes. Acho que a gente vem fazendo um trabalho, né, professor, sempre tentando falar mais, explicar mais, passar as informações, desmistificar, porque passou da hora, né? Passou da hora. Sabe essas palminhas que ficam subindo aqui? Eu agradeço a todos que colocam isso, mas tem uma muito suspeita aí, foi da minha esposa, ela acabou de bater aqui. Ai, ai. Bom, que maravilha, cadê ela? Dá um oi aqui pra gente. Ela está em algum computador aí, assistindo a gente. Obrigado, seja bem-vinda, que honra. Muito obrigada. Pessoal, eu acho que podemos encerrar, né? Tem uma fala do Nildo aí, eu acho que ele está com a mão levantada. Desculpa. Fica à vontade, Nildo. Boa noite. Vai ser rápido. Eu não poderia deixar de fazer esse registro, professor. Eu sou Nildo, sou funcionário da CESAM há 40 anos, tratando água, sou operador de ETA. E, assim, nunca tive a oportunidade de ouvir a sua palestra. E hoje é a primeira vez, saí do trabalho e consegui. Mas, assim, eu já fui conselheiro da CESAM, de administração, em 2005, nós aprovamos uma norma, né, interna de aproveitamento e de água de reuso, né? E como as coisas são bem difíceis, né, e é uma coisa demorada mesmo, eu achei que aquilo ia deslanchar na empresa. Nós levamos quase 10 anos, né, para de novo o tema vir, e agora teve que refazer a norma, porque o tempo passou, né, teve que se adequar, e para nossa felicidade tem uma construção de uma ETA de reuso agora, né, então parece que a coisa vai. Mas o que eu queria deixar registrado na questão dessa palestra, e aí eu fico muito feliz, professor, porque é um tema tão, parece distante, né? Fica meio que intelectualizado, muito no campo da imaginação, parece, né? E o senhor conseguiu popularizar. Eu digo isso porque, assim, assim, não é ofensa não, viu, professor? É um elogio, porque obrigado. A gente tem que popularizar essas coisas, porque, igual como eu trato água, às vezes acontecia algum problema na estação, e as pessoas chegam, pô, mas eu vou tomar essa água tratada com essa cor assim, né, uma turbidez mais elevada, aí você tinha que explicar, não, ela está com a turbidez, né, mas ela não tem nenhum patogênico, né, pode tomar tranquilo, e o senhor coloca uma água de reuso, né, dando o mesmo exemplo, a turbidez de uma água de reuso não quer dizer que ela pode ser transmissível, lógico, via de regra pode, mas nem isso é uma regra. Então, a forma como o senhor abordou, realmente eu tenho que parabenizar, e eu acho que tem que levar isso mais nas empresas, e
e os funcionários de todas elas, e quem comanda as empresas, ouvir e popularizar, tá? Assim, gostei demais, professor, a forma como o senhor abordou, tá? Eu só dei o exemplo da questão da turbidez, mas foi o tempo todo muito simples, fácil, compreensível e possível, tá bom? Queria dar aqui meus parabéns e fazer esse registro. Eu agradeço muito, Nildo, pelas suas palavras. Elas são muito importantes porque vem de alguém com a experiência que você tem, né, o domínio aí, os parâmetros de qualidade, tudo. Então, um depoimento que me honra. Muito obrigado. Professor, só para acrescentar o do Nildo, gente, aqui em Jundiaí, por exemplo, é engraçado, eles fazem um shopping, água de reuso. Aí eles colocaram um corante, sabe, Nildo, no banheiro e tudo isso. Aí o pessoal acha super legal, assim, nossa, que moderno, né, o shopping. Exato. Não é azul. Talvez, às vezes, o pessoal acha que a água mais livre, que é mais cara, mas é uma ideia para da cabeça da pessoa. Está com cor, agora pode. E aí o pessoal acha super legal, mas é água de reuso. Só não serve para beber, né? Você não pode beber. Você tem, como o professor está dizendo, você tem a água potável e a outra, para outros usos. Mas eu gostei do exemplo que você deu do enfeitar aí, mas eu prefiro ficar com a fala, com as palavras do professor agora. Vou fazer sua defesa, professor, em qualquer lugar agora. Obrigado, Nildo. Muito obrigado. Gabi, acho que tem o Pedro e o Daniel aí. Fica à vontade, Pedro, e seguido do Daniel. Desculpa que eu estou no celular hoje. Professor, o senhor acha que o reuso de água tende a desenvolver, assim, ter não é desenvolver, é ter uma maior aceitação, a gente vê mais projetos nesse setor, quando começar a abrir o mercado da água de reuso, ou da água para reuso? Porque hoje a gente tem um mercado, mas é um mercado ainda restrito, então você ainda vê, por exemplo, nem todos os prédios são construídos com possibilidade de reuso e tal, mas na hora que isso passe a ser um mercado, abrir esse mercado, o que é que o senhor vê nesse sentido? Eu antevejo um mercado muito promissor para pequenas e médias empresas, e o meu medo é a regulamentação que venha a promover a concentração da prática do reuso nas grandes empresas. O que eu quero dizer? Imagina o seguinte, o mercado ele se amplia, você com a sua empresa começa a atender 20, 30, 40 edifícios aí, mas surge uma legislação restritiva com relação à capacidade da empresa, tamanho, estrutura, com exigências do ponto de vista da segurança sanitária, são exigências em paralelo que acabam forçando que o reuso seja uma atribuição só das grandes empresas, e é de se esperar que isso aconteça no Brasil, tá? Porque a gente sabe como as coisas funcionam aqui. Então, sem dúvida alguma, é um mercado emergente. Quem tiver preparado para a hora em que a insegurança hídrica virar algo recorrente, e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, quem tiver preparado sai na frente. Ou seja, esse mercado está fadado, digamos assim, a desenvolver na hora que a gente tiver a legislação, né? Com certeza sim, porque os construtores, eles são filhos, são netos de engenheiros que construíam edificações no século XX e eles continuam construindo assim. Só que a gente está no século XXI e não tem mais água como as cidades brasileiras, o Brasil, pátria d'água, não tem mais isso, né? Então, é um novo momento e os construtores só vão mudar a cabeça, e eu estou falando do reuso descentralizado, predial, na medida em que a legislação equalizar isso, né? Ok. Obrigado, professor. Nada, Pedro. Um prazer te ver. Igualmente. Daniel?
Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Sou Daniel, aluno da Universidade Federal de Alagoas. Opa, Gostei muito da palestra, obrigado. e eu fiquei com, não é com a dúvida, mas eu tenho um questionamento. O esgoto sanitário, apesar dele ser bem caracterizado, dependendo do sistema, ele vai ter umas variações ali, principalmente no efluente, né? A gente sabe que o ASB ele tem um tempo de partida, por exemplo, para se estabilizar. E na operação, o efluente tratado ele pode sair com umas características diferentes do que a que você projetou, do que o sistema está acostumado a ter. Então, eu queria saber, na visão do senhor e nos estudos que o senhor tem conhecimento, se existe um número mínimo de análise que eu posso fazer no meu sistema para caracterizar que aquele efluente ele pode ser utilizado para devido fim. Porque assim, a gente tem na literatura ali, se o sistema for de WASB, ele é melhor utilizado para irrigação. Mas eu preciso também caracterizar na prática o meu efluente. E eu queria saber se tem um número mínimo de análises e tudo mais. Eu acredito também que um sistema descentralizado, ele melhora esse controle. É, a NBR 16.783, ela não só estipula padrão de qualidade, mas também as rotinas de monitoramento, tá? E aí, mas isso é predial, não tem a ver com, a, o reuso agrícola, tá? Eu vou te falar o que a gente faz quando a gente quer conhecer muito bem uma planta, tá? Aliás, isso era uma rotina, eu trabalhei um tempo fora do Brasil, e a empresa que eu trabalhava, ela instituía isso, principalmente quando a gente construía uma planta nova e precisava entender como ela se comportava. Porque, conforme você falou, Daniel, cada esgoto é um esgoto, cada um tem uma característica em termos de variação de qualidade, quantidade, né? Então, a empresa ela institui um monitoramento de rotina com amostras compostas, proporcional à vazão, em todas as etapas do sistema, e uma vez por mês a gente fazia um monitoramento horário para entender essas variações. Tá? Então, eu sei que isso é caro, é complexo, mas você só vai entender o comportamento da sua estação se, durante um certo período de tempo, e eu te diria 6 meses, você se preocupar em fazer esse monitoramento tanto de rotina, com amostras compostas, proporcional à vazão, quanto de tempos em tempos, perfis horários, que a gente chama. Aí você vai ter um controle bastante bom do seu sistema, inclusive cobrindo a sazonalidade, tá? Que é algo muito importante. Muito obrigado, professor. Nada, Daniel. Pessoal, gostaria de fazer mais uma pergunta, mais alguma fala? Vamos aproveitar que esse mestre está aqui com a gente hoje. Olha, a Ana Paula colocou. Acho que aqui em cima tem mais. A Carla colocou, Ricardo, um ponto importante que você coloca é que quando não houver aprovação dos projetos hidrossanitários no município, incluindo o reuso, fica difícil a implementação dessa tecnologia. É isso mesmo. Gabi, o Alfonso tem uma pergunta e logo depois eu tenho que sair correndo. Ah, verdade! Nossa, mãe, verdade. Deixa eu só ler a última. Ana Paula colocou, aqui na Sanepar temos ETA industrial e ela é uma ETA para fornecer água de reuso para a indústria nos cidades e indústrias de Curitiba. Pronto. Alfonso, fica à vontade. Não, só reafirmar, a nossa solução é o saneamento circular dentro da economia circular. Tecnologia nós temos N, que é para todo tipo, todo gosto e todo bolso. Governo, ou seja de direita, esquerda ou de centro, não importa, temos que convencê-los. Social nós estamos fazendo, só que tem que passar para dentro das escolas, etc, etc. A universidade já está vindo, eu tenho visto nas últimas bastante universitário participando. E, por fim, nós temos que entrar no mercado também. Aquele que tem um elevado nível de descarte de água com poluentes,
ele deve contribuir também com a solução. Eu acho que isso é fácil. A gente depois vai dizer, olha, esse produto aqui é economicamente perfeito, sei lá, o que se usa politicamente correto, ok? Mas o circular, se a gente não trabalhar no circular, professor, nós não saímos, vamos continuar daqui. Nós estamos desde os 70 conversando isso. Okay? Valeu, obrigado, professor. Obrigado, Alfonso. Maravilha, professor, quero agradecer a sua participação. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, pode me enviar, vocês têm WhatsApp, e-mail, o professor precisa ir para o aeroporto. Eu conto com a presença de vocês amanhã na nossa palestra, nossa última palestra do ciclo de palestras. Professor, muito obrigado, uma boa viagem e obrigado pela sua generosidade aqui com a gente. Gabi, me permita agradecer a todos. Claro. Queria deixar um abraço aos amigos aqui, que eu reencontro, é sempre um prazer, nossa, uma alegria muito grande. Agradecer a ABS e a CESAM, né, e parabenizar por essa série de palestras aí, porque muito importante, muito bacana. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço. Tudo de bom, gente. Tchau.